Olá, bom dia, tudo bem? Começando mais um Projeto 626, nosso encontro matinal às 6h26 da manhã. Agora, 6h26, eu quero te abraçar, quero te acolher com um bom dia bem caloroso. Obrigado aí pela companhia nesse nosso encontro matinal todas as manhãs, tá bom, Neto? Bom dia, bem-vindo. Então, um grande abraço a você, obrigado pela acolhida, obrigado pela repercussão desse nosso encontro, não é? As pessoas participam, as pessoas enviando este vídeo para outras pessoas e muita gente ao longo do dia fazendo perguntas, comentários a respeito do vídeo e também do quão bom, não é? Esses encontros têm sido para muita gente. Então eu tenho que agradecer realmente a sua participação nesse nosso encontro matinal, tá bom? Projeto 626 sempre trazendo um tema interessante para refletirmos, para debatermos aqui nesse nosso encontro, tá ok? Eu quero lembrá-lo que um dos princípios básicos da psicanálise é a linha de investigação do inconsciente, não é? A maioria das questões das quais reclamamos, evidentemente, nós temos uma parcela de responsabilidade por nosso envolvimento direto ou indireto naquela ação. Então, sempre o Freud vai nos propor, bom dia, Cassiana, o Freud vai nos propor a reflexão de qual é a nossa responsabilidade sobre o caos do qual reclamamos, não é? E de que maneira estamos envolvidos naquela situação, de que maneira corroboramos com aquela situação e que nos afeta diretamente no nosso dia a dia, tá bom? Bem, então o tema de hoje nós vamos falar, meu filho não me respeita, meu filho não me obedece mais, meu filho é arredio, meu filho se dirige a mim com certa violência verbal, o meu filho não acata mais as minhas ordens, as minhas determinações. Aline, bom dia também. Então, por que, e essa é uma queixa muito comum na clínica, não é? Os pais reclamando da desobediência dos filhos, ou que os filhos não os obedecem mais. Então, o que fazer? Doutor, não aguento mais, eu acho que eu vou pedir para meu filho dar um pulo aqui, conversar com ele, para ele me obedecer, para ele entrar nos eixos, porque eu não suporto mais. Bem, então, posto isso, nós vamos começar a nossa reflexão sobre este aspecto, sobre esta questão muito importante. Meu filho não me obedece mais. Por que meu filho não me obedece mais? Por que meus filhos não me obedecem? Por que meus filhos me desacatam às vezes e às vezes são até rudes como os pais? Tá bom, Jussara? Bom dia também. Bom, então vamos imaginar o seguinte. O que é que eu fiz enquanto pai naquele momento em que? Naquele momento em que as coisas aconteceram, em que meus filhos fizeram isto ou fizeram aquilo, naquele momento em que meu filho me desobedeceu, me desacatou, naquele momento em que o meu filho rolou pelo chão com uma birra tremenda. Por exemplo, o que foi que eu fiz? Como foi que eu reagi? Os filhos arredios, birrentos, claro que há motivo para que eles sejam birrentos, para que eles sejam exigentes, para que eles ajam desta forma. Mas o que foi que eu fiz quando o meu filho rolou no chão, lá no mercado, com aquela birra, costa no chão, aquela perninha para cima, birrendo, eu quero, 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 eu quero. Como foi que eu reagi? Para que ele não continuasse birrento, eu dei a ele o que ele queria, eu aproveitei o momento para educá-lo, para castrá-lo, ou para ele deixar de ser birrento, deixar de me incomodar, eu acabei dando a ele o que ele queria naquele momento. Então, naquele momento em que meu filho chegou mais tarde em casa, depois daquele horário combinado, depois daquele acordo que nós fizemos, depois daquele trato que foi feito, não é? Lembre-se que nós já conversamos aqui sobre negociação com os filhos, que é um momento importante naquele período da castração, que nós temos que negociar muitas coisas para a imposição de normas, regras e de limites. Então, se hoje eu reclamo, meu filho, Marcos Simões, bom dia. Hoje eu reclamo que meu filho não me obedece mais, não me respeita mais, eu tenho que pensar, naquele momento, o que foi que eu fiz? Naquele momento, então, em que ele estava birrento,
naquele momento em que ele chegou mais tarde em casa? Combinamos que ele deveria chegar às 11 da noite, por exemplo, mas ele chega às 2, 3 da manhã. Eu simplesmente deixei passar ou conversei com ele? Mostrei que ele quebrou o trato? Mostrei que estou ciente deste quebra de acordo? Ou eu simplesmente relevei? Ou eu simplesmente fiquei calado quando ele disse: chego a hora que eu quiser, eu já sou maior de idade, eu chego a hora que eu quiser, ou eu sou dono do meu nariz, eu chego a hora que eu quiser. Qual foi a minha reação naquele momento? Naquele momento em que ele desobedeceu e ficou jogando no joguinho lá, varando a madrugada. O que foi que eu fiz naquele momento? Qual foi a minha atitude naquele momento em que ele não fez a tarefa de casa para ficar no game? Naquele momento em que nem veio almoçar ou jantar para ficar jogando lá no videogame? Naquele momento em que ele deixou de ir à aula por causa do joguinho? O que é que eu fiz naquele momento? Qual foi o meu comportamento naquele momento? Estou lembrando que se hoje eu reclamo que meu filho não me obedece, que meu filho me desacata, que meu filho me desrespeita, então a pergunta é: qual foi a minha reação, qual foi o meu comportamento naquele momento em que ele fez pela primeira vez? Naquele momento em que ele quebrou o trato? Naquele momento em que ele andou fora, à margem daquilo que foi imposto no período de castração, normas, regras, leis, limites, isso pode, isso não pode. Como é que eu reagi naquele momento? Qual foi meu comportamento naquele momento? Naquele momento em que ele chegou embriagado em casa, por exemplo, quebrando tudo, empurrando mesa, derrubando cadeiras, quebrando pratos, quebrando copos, porque estava demais embriagado? Qual foi a minha reação naquele momento? E Diane, bom dia também. Qual foi a minha reação? Como eu reagi? Como eu me dirigi a ele? Quais foram as palavras que eu falei? De que maneira eu mostrei a minha indignação, a minha insatisfação, porque ele está quebrando o acordo? Qual foi a minha reação? Como eu me dirigi? De que maneira eu o lembrei de que ele estava infringindo uma das regras de nossa casa, uma das condições do convívio social, daquela hierarquia? Como foi que eu reagi naquele momento? Rony Setua, bom dia também. Qual foi a minha reação? Por exemplo, quando o meu filho gastou muito e agora meu cartão de crédito está estourado. Qual foi a minha reação? Quando ele gasta excessivamente, quando está acima da média, quando estoura meu orçamento, apesar de termos combinado, apesar de termos falado. Como que eu reagi quando eu percebi, não é, que gastou demais, que a mesada, para quem costuma dar mesada, não está sendo mais o bastante, o suficiente? Como foi que eu reagi naquele momento da primeira vez? Lembremos-nos de que sempre haverá uma primeira vez. E lembremos-nos também que do 0 aos 9 anos de idade ocorre a castração, não é? A grande parte da castração continua, evidentemente, ao longo da vida, somos castrados e castradores o tempo todo, mas especificamente ali, na base, na formação da personalidade, do caráter, como foi que eu reagi? O que foi que eu fiz naquele momento, então, em que meu filho brigou na rua, em que meu filho desacatou um policial, que meu filho brigou lá no bar, brigou na padaria, brigou na praça, em que meu filho brigou na balada? Eu simplesmente o acolhi sem indagá-lo, sem investigar o que aconteceu. Eu simplesmente o acolhi, eu simplesmente me preocupei com o seu bem-estar naquele momento, sem me importar em conhecer a causa, os fatos, o porquê aquilo aconteceu. Será que eu simplesmente o acolho, acreditando piamente de que ele sempre esteve certo e de que ele está certo e que neste momento de briga o outro é que está errado? Como foi que eu reagi naquele momento? Naquele momento
Eu estava fazendo o quê? Eu estava pensando o quê? Porque eu tinha compromisso, porque eu tinha outros afazeres, eu decidi não prestar atenção naquilo. Eu percebi não investigar a origem dos fatos. Eu simplesmente decidi acolher, abraçar, porque é o meu filho. Se é o meu filho, eu devo então proteção total a ele, mesmo que ele faça tudo isso que estou dizendo desde o início desta live de hoje. Meu querido e minha querida, eu estou trazendo para você hoje exatamente esta reflexão. Não aguento mais o meu filho porque o meu filho não me respeita. De onde vem isso? Qual é, Freud nos propõe a reflexão, qual é a minha responsabilidade sobre o caos do qual eu reclamo? Porque meu filho se tornou esta pessoa. Porque o meu filho me desacata tanto, me desrespeita tanto. Porque me traz tanta infelicidade. Então, eu estou propondo o que foi que eu fiz naquele momento. Naquele momento em que ele desacatou um professor, naquele momento em que ele chegou com uma nota baixa em casa. Aqui na internet tem uma charge que rodando aí que fala o seguinte: antigamente, quando os filhos tiravam nota baixa, os papais tinham uma conversa muito séria com os filhos. Você apenas estuda, você só está estudando. Apenas estuda não significa diminuir ou apequenar o compromisso de estudar. É uma atividade gigantesca e muito grande e temos que dar todo o amparo aos nossos filhos para estudar. Mas você estuda esse seu trabalho e você tirou nota muito baixa, o que está acontecendo? Mas hoje em dia os pais vão na escola e perguntam ao professor o que significa isso, meu filho tirar nota baixa. Ou seja, tirando do filho a responsabilidade e passando ao professor. Como foi que eu fiz? Como foi que eu reagi? O que foi que eu fiz naquele momento em que eu teria a oportunidade de conversar com o professor, de conversar com o diretor, de conversar com os coordenadores, de observar as minhas as demais notas, as condições escolares, o que eu estou fazendo, prestar atenção se meu filho está fazendo a tarefa escolar, se meu filho está participando das atividades, se ele está frequentando a aula, se ele está matando aula. Mas eu prefiro simplesmente atribuir a culpa da nota baixa ao professor ou à escola. O que foi que eu fiz naquele momento importante em que os fatos aconteceram e que as castrações deveriam aparecer, que a autoridade do pai deveria prevalecer. E quando eu digo autoridade, eu não estou falando em autoritarismo, em pais mandões, em pais ditadores. Não, não se trata disso. Não se trata disso. Mas a autoridade do pai. O que é que eu fiz naquele momento em que o meu filho recusou aquela comida sobre a mesa, que eu pus na mesa? Ah, eu não quero comer isso porque eu não gosto disso. E é muito comum, meu querido, minha querida, não é? Os pais terem que se desdobrarem para colocar na mesa a comida que o filho gosta, que o filho quer, que o filho impõe, às vezes fora da realidade daquela família, ou pelo menos naquele momento. O que foi que eu fiz naquele momento em que ele recusou aquela comida? Empurrou o prato e disse: eu não como essa porcaria. O que foi que eu fiz naquele momento em que ele recusou a roupa que nós compramos? Que ele recusou aquele celular, porque aquele celular não é da marca que ele quer, não tem a capacidade do celular que os amigos têm, porque o filho do não sei de quem tem um celular muito melhor, muito mais potente. Eu não quero essa porcaria de 3.000, porque não sei quem tem um celular de 3, 4, 5, 6, 10 mil reais. Temos celulares hoje, sei lá, né, de 12 mil. O valor de um Celtinha, né? O que foi que eu fiz naquele momento em que não quis usar aquele par de tênis que eu comprei para ele? Como foi que nós reagimos naquele momento em que compramos aquele computador, mas ele não quer porque tem pouca memória, porque a tela é não sei o quê, ou porque não dá para baixar jogos de não sei quantos gigabytes? Como foi que eu reagi? Quando as coisas que ele pede, as coisas que ele quer, ultrapassam, extrapolam o meu orçamento. Como foi que eu reagi naquele momento? Meu querido, minha querida, esta reflexão é muito importante,
porque hoje eu reclamo que meu filho não me respeita mais, meu filho me desacata, meu filho briga comigo, parece que eu não existo dentro de casa. Parece que eu não tenho mais nenhuma função depois de tanto sofrimento, depois de tudo o que eu fiz por ele. Tanto sofrimento. Precisamos então refletir sobre esse sofrimento. O sofrimento de ter permitido, desde aquela fase de criança, que ele me comandasse, que ele me levasse para determinado lugar para atender a sua vontade. Aqui nós temos uma live que eu falo sobre a galinha hiperprotetora, galinha de asa aberta, lembra? Quando eu falo da galinha de asa aberta, naquela live eu falei sobre o filho príncipe, quando os pais tratam o seu filho como se fosse um príncipe. Tudo o que ele quer, nós damos a ele. Se ele tem aquela birra no mercado, por exemplo, eu vou lá e encho o carrinho dele de chocolates para ele parar de ficar birrento, parar de brigar, para que ele pare de me desacatar, dou a ele o melhor tênis, o melhor celular, o melhor computador, a melhor roupa, a melhor camiseta de grife como ele quer. Para sossegá-lo, eu acredito piamente nele, que o outro é culpado pela briga, que o policial é que é culpado por tê-lo parado por estar infringindo uma lei de trânsito, que o professor é culpado pela nota baixa, que o vizinho é que é culpado pelo fato de ele ter brigado. Perceba, meu querido e minha querida, que ao longo de nossas vidas, nós temos a nossa responsabilidade sobre tudo o que acontece. Eu não quero aqui trazer a palavra culpa. Ao longo das sessões, meus pacientes sabem, eu sinto uma culpa enorme. Eu falo, vamos substituir essa palavra culpa. Vamos descarregar, vamos deixar na carreta lá fora esta expressão culpa, porque se eu me sinto com este peso de estar culpado o tempo todo, vai ser difícil descarregar essa carreta. Vamos falar em qual é a minha responsabilidade. De que maneira eu tive participação direta nisso? Vamos deixar, todos que passam comigo sabem que eu digo, vamos minimizar, vamos diminuir, vamos tentar substituir esta palavra culpa por responsabilização, responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade nisso? De que maneira eu contribuí para que isso acontecesse? Fica muito mais fácil trabalhar esta questão, elaborar, ressignificar essa questão. Não querer que o filho sofra, tem muitos pais que fazem isso. Exatamente. Max Simões contribui muito com a nossa live, não é? Essa história de não querer que o filho sofra, automaticamente eu estou dizendo, deixe que eu sofra por você. É impedir ou é não fazê-lo passar pelo processo da castração. Agora eu me sinto na obrigação de explicar o que é castração, porque castração é um conceito, né? Castração lembra algo violento, castrar, retirar os testículos, né? A castração de animais, não se trata disso. Os pais querem dar aos filhos o que não tiveram na infância. Exatamente, Jussara. Castração significa o seguinte, aquele momento, já falamos aqui, trouxemos aqui, eu sempre tenho um cuidado para não me aprofundar no conceito psicanalítico, porque eu sei que muitos são leigos e não entenderiam. Mas do 0 até os 9 anos de idade, muita coisa acontece na criança, na cabeça da criança. No desenvolvimento psicossexual trazido por Freud, nós temos a fase oral, que vai até 1 ano de idade, depois temos a fase anal, 2 anos e meio, depois temos a fase fálica, período de latência, sexualização. Muita coisa acontece neste momento, muitas transformações, muitos traumas, muitas questões importantes que vão definir depois o adulto oral, o adulto anal, né, o adulto fálico. Concomitantemente, vem também a castração, com complexo de Édipo. Castração, o que é castrar? É quebrar a fantasia da criança, porque a criança, tudo pode, tudo é permitido, tudo que existe está à sua disposição, tudo que aqui tem está à minha disposição, né? Tudo aquilo é para mim, eu devo me servir, eu posso me servir, e as pessoas são obrigadas a permitir. Então a castração é a imposição de norma, de regra, de limite, não é? Meu filho, o sorvete é depois das refeições e não antes. Escovar os dentes antes de dormir. Pedir a bênção a papai, a mamãe, a vovô, a vovó.
hoje eu creio que isso nem existe mais, estudar para tirar boas notas, joguinhos, chegou da escola, vai almoçar, 1 hora de descanso, faz a tarefa escolar, 2 horas de celular, depois vem ajudar o papai e a mamãe aqui na tarefa de casa, depois você vai numa hora de aula de balé, de música, enfim, é a imposição de normas, de regras, de limites, quebrar aquela fantasia de que tudo está para mim, de que tudo eu posso, de que tudo está a meu dispor, de que tudo me pertence, de que tudo é o meu. Na castração, impedindo que se desenvolva o egoísmo, o egocentrismo, para entender que ele precisa viver socialmente, com o espírito de compartilhar, de dividir, de viver harmonicamente dentro de casa. Cida, bom dia. Paula também, muito bom dia. E há esta questão, por exemplo, que trouxe a Jussara. Eu sofri muito na infância, eu não quero que meu filho sofra, por isso eu dou a ele caminhões e caminhões de coisas, de objetos, de celulares, de permissividade. Eu os encho de sims. Isso não é amor. O excesso de sim, de permissividade, não é amor. Porque se eu o trato como um príncipe cheio de sims, eu abro mão da castração, abro mão da imposição de novas regras e limites e coloco ele num trono como se um príncipe fosse. Ele vai crescer e não vai querer sair desse trono, porque ele vai sentir-se rei. Porque eu o ensinei a ser um príncipe, eu o ensinei a ser um rei. Não tem noção de novas regras e limites. Tornar-se um adulto com muitas dificuldades para enfrentar o adverso, lidar com perdas, enfrentar as questões da sociedade, não é? Acho que a gente deve pensar melhor entre o que seria criar um filho e criar seres humanos. Pois é, Marcos Simões, é pura verdade, é pura verdade. Também Elmar escreve: não sair do lugar que me cabe os pais e instrutor por um tempo de nossa vida, mas após a maturidade escolho de superar os desafios da realidade dessa vida. O equilíbrio é a chave do desenvolvimento saudável em todos os aspectos do nosso ser. É verdade, Leomar. Então essa questão de que nós vivemos de reclamar dos filhos porque meu filho não me respeita mais, inevitavelmente temos que nos reportarmos àquele período da castração. Se eu não ensinei, por que alguns gatinhos são muito dóceis e outros gatos parecem feras, né? Selvagens? Porque aqueles não foram domados. Eu coloco entre aspas aqui algumas palavras para você não entender. Nosso professor Narciso falou que tem que domar os filhos. Não é isso que eu estou dizendo. É o meio, um pouco da clínica winnicottiana, né? O meio, o ambiente em que as coisas acontecem. A criança está entendendo que eu posso fazer assim. Se eu tenho a mania de abrir, comer pudim, comer sorvete pouco antes de almoçar, é evidente, e se ninguém me impede, eu vou crescer achando que isso é normal e que a sobremesa pode ser a qualquer hora antes do almoço e não depois. Se eu tiro nota baixa, ninguém me adverte. Se eu fico horas e horas e horas e horas nos joguinhos, hoje aqui na clínica nós temos muitas pessoas com uma compulsão, não apenas essa compulsão alimentar, compulsão por jogos, por sexo, né? Hoje nós temos muitas outras compulsões. Os gamers, os jogos também estão muito presentes, horas e horas e horas. Há casos em que pessoas ficam 24, 36 horas diante dos jogos dos computadores, sem almoçar, sem jantar. Há uma dependência absoluta total. Como foi então esta educação? De que maneira a imposição de normas, regras e limites aconteceram? É importante refletirmos sobre isso, porque se ele cresceu no meu seio, se eu tive a oportunidade de apresentar a castração, apresentar-lhe o mundo, e as coisas não aconteceram do jeito que eu acreditava que deveria ser, é porque eu conduzi a isso. Eu contribuí para isso, não é? Então, se eu criei meu filho como um príncipe, é claro que ele vai sentir-se rei, não vai querer sair do trono, porque eu o ensinei deste jeito, eu passei a mão sobre sua cabeça.
eu o enchi de sims. E o que é que educa? O que é que castra? É o não. Mas não é assim, não, você não pode, não, você não deve, não, 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 não é assim. Não é isso. A gente pensa que a castração precisa ser ríspida, precisa ser de uma maneira ditatorial, e não é nada disso. Olha, meu filho, depois do almoço tem sorvete, depois do almoço tem sorvete. Estou dizendo isso de uma maneira muito educada, muito festiva. E estou dizendo sorvete depois do almoço. Depois do almoço tem sorvete. Olha só que legal. Depois do almoço vai descansar 1 hora de gamer, depois fazer a tarefa de casa, ou então logo depois de chegar da escola, almoça, descansa um pouco, faz a tarefa de casa, depois tem 2 horas de computador. Você entende que você está castrando, impondo condições daquele trato, daquela negociação que temos que ensinar aos nossos filhos, negociar o tempo, negociar as atividades, negociar. Eles têm que aprender a negociar, têm que aprender a enfrentar o mundo, porque lá fora não terá papai e mamãe para o resto da vida. Aliás, não viveremos o resto da vida. E estamos preparando, criando nossos filhos, como disse o Marx, ou seres humanos. É melhor nós privarmos no sentido de castrarmos nossos filhos enquanto sob nossas asas, ou jogá-los ao mundo sem que eles saibam lidar com o adverso, lidar com perdas, lidar com uma negociação, porque não sabem negociar. Acho que tudo está à sua disposição, tudo e todos estarão sempre à sua disposição. O que é que eu fiz naquele momento em que as coisas aconteceram? Naquele momento onde é que eu estava? O que é que eu estava fazendo? Olha, pai, eu quero conversar com você sobre a escola. Agora não, meu filho, estou lendo o jornal. Mamãe, eu quero te falar sobre alguma coisa. Agora não, meu filho, estou fazendo a comida, depois. Pai, oi, pai. Agora não, meu filho, estou ocupado aqui no celular negociando. Mãe, agora não, meu filho. Estou aqui vendo minha novela. Se eu não estive presente quando ele precisou, agora eu vou querer responsabilizá-lo por ser arredio, por ser desobediente, por me agredir. No tempo certo, naquele momento, eu me ausentei, eu me omiti. E aquilo marcou para nossos filhos, porque naquele momento, talvez ele estivesse nos procurando para desabafar, para contar alguma coisa, para pedir um conselho, para entender que precisava ser castrado. E nós não tivemos tempo. Por causa de eu estava fazendo a comida, limpando a casa, lendo um jornal, negociando com um cliente, ou simplesmente fazendo qualquer outra atividade. E quando ele disse, pai, agora não, meu filho, mãe, agora não, meu filho. Portanto, hoje, se hoje ele não te respeita, desacata, é preciso fazer esta introspecção. O que é que eu fiz naquele momento em que ele precisou ser castrado? Precisava ser castrado, conhecer norma, regra, limite, hierarquia, organograma familiar. Onde é que eu estava naquele momento? Eu dei mais importância, então, ao telejornal, a qualquer outra atividade. Não mostrar a verdade no erro. Quando os filhos erram, naquele momento em que ele errou em alguma coisa, não mostramos a verdade. E mostrar a verdade, apontar um erro, não significa acusá-lo, bater, xingar, botar de castigo, nada disso. É dizer, meu filho, isso não é justo. O correto é isso, isso, isso. E você agiu desta forma e as consequências serão essas. Mostrar o erro, apontar o equívoco. Não precisa brigar, não precisa ser ditador, não precisa bradar, dar tapas, colocar de castigo, não precisa. É apenas mostrar o erro, indicar a verdade, porque a verdade deve ser inabalável, a verdade deve prevalecer. E essa imposição de verdades, evidentemente, machuca, dói às vezes.
o quanto esses pais sabem ou querem, o quanto esses pais sabem ou querem educar. Pois é, Conectar Terapias, dono de Winnicott, é um pensador muito importante, né? Nós temos a clínica winnicottiana. Ele vai trazer para a gente a reflexão do seio suficientemente bom, da mãe suficientemente boa, dentro de um ambiente suficientemente bom. E quando indagado, então, o Winnicott responde, Winnicott, qual é a melhor maneira de educar, qual é o ambiente, qual é a mãe? Ele fala, é este equilíbrio que temos que buscar. No entanto, nós sabemos hoje que muitos pais, por terem sido privados na infância, dentro de uma realidade, agora eles dizem, eu fui privado, ou ele entende que foi privado, e por isso meus filhos não vão sofrer o que eu sofri, e entopem os filhos de bens, de coisas e de permissividade, achando que com isso estão compensando a sua criança. A minha criança que sofreu, que foi privada, acredito nisso, portanto eu não quero que o meu filho passe por isso e eu entupo de coisas, impedindo-o de passar pela castração. E impedindo-o de passar pela castração, que é a imposição de normas, regras e limites, eu acabo então por torná-lo, por criá-lo com um superego extremamente frágil, e ele não saberá lidar com o adverso, terá dificuldade com regras, com normas, com limites sociais, terá dificuldade na relação interpessoal, dificuldade na relação laboral, dificuldade na relação amorosa, dificuldade na relação com os amigos, porque eu o ensinei que tudo pode, que tudo é permitido a ele e que ele pode tudo. Então é muito complexa esta relação. Se há uma receita para educar os filhos, não há. Não há Conectar Terapias, uma receita como se fosse uma receita de bolo. No entanto, com o avançar dos estudos da mente, com o avançar de todos os estudos, nós acabamos por perceber que algumas formas, alguns métodos, alguns ensaios não deram certo. E é isso que propõe o Winnicott, como Lacan, como Freud. É que nos atentemos a isso. Então não é porque eu não tive que eu vou entupir o meu. Não é porque eu não tive celular, ou é porque eu tenho um celularzinho mequetrefe, que eu vou dar um de 12 mil reais para meu filho só porque eu não tive. Eu não tive. A minha criança não teve. A minha criança não teve. Eu trabalho isso em terapia. Mas isso, se eu entupo o meu filho porque eu não tive, eu estou estragando-o, porque se eu não tive e fui privado, é um extremo de não ter, e eu o entupo porque eu não tive, é o extremo do excesso. Todo excesso faz mal, é pernicioso. Todo excesso esconde uma carência brutal, uma carência profunda. Renata, isso mesmo, mestre, obrigado. Jussara, exatamente isso que acontece. Bem, então quando eu não mostro eu, estou avançado no horário, já vou encerrar. Não mostrar a verdade, idolatrar o nosso filho. Meu filho é melhor, meu filho é mais bonito, meu filho tirou nota baixa porque o professor é culpado, meu filho brigou porque o vizinho é culpado, meu filho apareceu machucado em casa porque o outro é culpado, é sempre o outro, e eu me recuso a olhar por que meu filho fez isso, qual é o envolvimento dele, a responsabilidade dele nessa questão da briga na escola, da briga na rua e assim por diante. Identificando para ter oportunidade de ensiná-lo. Portanto, dizer não é muito importante. Não é porque isso serve para mim que servirá para você. Exatamente isso. Exatamente isso. Muita atenção, então. Meu filho não me respeita mais. Certamente, nessa questão, há uma responsabilidade nossa. Porque ele cresceu aprendendo a ser assim. Se ele aprendeu a ser assim, especialmente lá até os 9 anos de idade, onde ele aprendeu a ser assim? Eu sei que este tema pode ser muito mais amplo, muito mais profundo, com muito mais reflexões, mas o nosso tempo é bastante curto. Mas é importante que reflitamos sobre isso. É importante que reflitamos bastante sobre essas questões. Não é porque eu, enquanto pai, não tive alguma coisa que eu me sinto na obrigação de dar um excesso para o meu filho.
Entenda isso, minha querida. Entupi-los de presentes, entupi-los de coisas materiais, não vai resolver a minha carência, a carência da minha criança. Pelo contrário, se eu sofri pela privação, ele vai sofrer pelo excesso, porque o excesso não vai dar a ele a noção de limite, a noção de conquista, a noção de lutar para ter, de conquista, porque crescerá achando que tudo sempre esteve e está à sua disposição. Tá bom? Se gostou dessa live, manda para o amigo, manda um aviãozinho, manda o link, convida as pessoas para participar. Tá bom? Eu quero trazer uma novidade, não é? Agora o livro Aprendendo a Aprender, eu nem sabia, fiquei sabendo ontem, está na Amazon, na versão e-book. Você pode comprar esse livro, Aprendendo a Aprender, clicando aqui na bio, vai aparecer direto, né, o livro físico, o livro impresso, e agora tem na versão também e-book na Amazon. Entra lá no site da Amazon, e seção de livros, e procura lá Aprendendo a Desaprender, que vai aparecer para você. Só R$20, é baratinho, né? Eu achei interessante. Só vi ontem, pelo menos, eu nem sabia que estava lá, e uma pessoa disse, comprei seu livro na Amazon, tal, na versão e-book. Você pode comprar a versão física, clicando aqui na bio, direto para a editora, ou enviando mensagem para mim, que eu te mando autografado, ou na versão e-book na Amazon, tá bom? Assunto maravilhoso, dá vontade de ficar mais tempo ouvindo e trocando. É verdade, Conectar Terapias, obrigado, Conectar Terapias, nós vamos voltar a esse tema, porque esse assunto é muito importante. Este assunto é muito, extremamente importante, tá bom? Olha lá, a Renata está dizendo que super indica a leitura. Então agora tem essa novidade, repetindo, aproveitar e fazer uma propagandinha, não é? Marcos Simões que falou para mim outro dia, caramba, você não faz propaganda do seu livro? É que eu esqueço, Marcos. Então, versão física, impressa, clicando aqui na bio, direto com a editora, ou mandando mensagem para mim, que eu despacho para você autografado, se você quiser, ou agora na Amazon, na versão e-book, tá bom? Eu vi lá ontem, entrei no site, R$20, é baratinho, né? Você pode ter, eu particularmente, eu sou bem sinestésico, prefiro o livro aqui, ó, livro físico, o cheiro de livro novo, né? Ler, enfim, poder rabiscar, poder marcar, mas tem muita gente que prefere na versão e-book, versão digital. A Bíblia do Narciso. Muita gente está falando, chamando isso aqui a Bíblia do Narciso. Nossa, como o seu livro é grosso, Narciso. Mas não precisa devorar de repente, vai lendo devagar. Grande beijo para você e ótimo dia. Tchau, tchau.